Se você está aqui nos visitando, né, pela primeira, segunda vez, nós temos caminhado no livro de Atos, numa série de pregações chamada A Igreja em Movimento. E hoje o texto sobre o qual nós vamos meditar encontra-se em Atos, capítulo 12. Nós leremos a partir do versículo 25. Atos 12, a partir do versículo 25, e caminharemos até Atos 13, versículo 12. Então, Atos 12, a partir do versículo 25, caminharemos até 13, 12. O texto também será projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, também chamado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por conta do privilégio de separarmos tempo, Deus, para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Deus, pelo espaço que aqui temos, Senhor, para fazer isso de forma confortável. Mas nós entendemos, Senhor, que essas circunstâncias não são o fator determinante para que a tua palavra possa ser eficaz em nossos corações. Nós carecemos de ti, Deus. Deus Santo, fala com a tua igreja. Deus Santo, que o teu Santo Espírito, Deus, possa abrir nossos corações e mentes. Deus Santo, dá-nos entendimento para assimilarmos, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. Deus, que os nossos afetos, Deus, o nosso coração esteja pronto, Deus Santo, para ser moldado pela tua boa mão. Deus, tira de nós, Senhor, toda a rebeldia, Deus, a insubmissão, porque por vezes nós somos confrontados com a verdade, Deus, mas o nosso coração pode permanecer, Deus, rebelde, insubmisso. Então, Deus, nós te clamamos que o Senhor possa falar conosco e também possa
fazer com que o nosso ouvido seja pronto para te ouvir. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Por vezes pode nos causar certa estranheza olhar para o texto e a gente ler a partir do último versículo, né, do capítulo 12. Mas essas divisões, né, em versículos, capítulos, elas aconteceram de forma muito posterior. Isso aconteceu mais ou menos no século XIII. Então, às vezes, a gente parece que está atravessando um assunto, né, de um capítulo para o outro, ou então está começando no finalzinho do capítulo, quando deveria iniciar no primeiro versículo. Então, por conta disso, às vezes, nem sempre encaixa da maneira que a gente está habituado. Mas o texto que a gente leu, ele nos relata o final de uma missão que tinha sido realizada por meio de Barnabé e Saulo. Se nós lembrarmos, em capítulos anteriores, nós tivemos contato com um texto em que falava que a igreja de Antioquia havia levantado uma oferta para que fosse levada até a Judéia, para os irmãos que estavam em Jerusalém, por conta da profecia entregue pelo profeta Ágabo sobre uma grande fome que assolaria aquela região. Então, dessa forma, Barnabé e Saulo foram até Jerusalém, foram até a região da Judéia para poder entregar essa oferta. E quando eles regressaram, eles não regressaram sozinhos, mas trouxeram consigo João Marcos. Então, se Jerusalém antes era meio que o polo, era o quartel-general, era o centro da religiosidade judaica naquele tempo, a gente percebe que não existe essa preocupação mais em Paulo e Barnabé. Eles, ao invés de permanecerem lá na Judéia, permanecerem em Jerusalém, eles se dirigem, vão de volta para Antioquia, porque eles entendem que o trabalho de ensino, o trabalho de discipulado ali não havia sido encerrado. Pelo contrário, eles entendem que existe bastante trabalho. Prova disso é que eles não voltam sozinhos, mas eles trazem consigo João Marcos. E a palavra, ela nos mostra que naquele momento estavam ali reunidos alguns irmãos orando. E eles elencam para a gente alguns desses irmãos que são descritos como profetas e mestres. A gente não sabe se o texto aqui permite uma dupla interpretação, se seriam profetas, mestres, eles tinham essas duas funções, ou se existiam alguns que eram profetas e outros que eram mestres. Mas, independente disso, eles nos descrevem, nos relatam os nomes daquelas pessoas que estavam ali reunidas. No versículo 13, gostaria de chamar a sua atenção para isso. Fala Barnabé, que já é um personagem bastante conhecido nosso por conta de episódios anteriores que nós estudamos. Aqui foram expostas mensagens em que Barnabé foi participante. Simeão, chamado Níger, esse nome, né, Níger, vem do latim, significa negro, então provavelmente eram homens que eram, e logo na frente, né, Lúcio, que era de Cirene, eram pessoas que eram da África, mas da África negra, pessoas de pele negra. E Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês principalmente para esse nome, de Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, porque na semana passada o pastor Cristiano falou sobre um Herodes que havia recebido a adoração do povo indevidamente, como se fosse um deus. E por conta disso, ele foi ferido por um anjo, foi comido por vermes e morreu. Nas Sagradas Escrituras, a gente se depara em alguns episódios com Herodes. Fala esse nome, Herodes. Quando Jesus Cristo estava para nascer e os magos vieram procurando para adorá-lo, um Herodes pediu aos magos que desse a localização onde Jesus Cristo estava, onde o Salvador havia nascido, porque ele queria também prestar seu culto. Só que os magos, eles entenderam por parte de Deus que não deveriam dar essa indicação, que não deveria dizer onde eles estavam. E Herodes protagonizou aquilo que ficou conhecido como sendo o massacre dos inocentes. Ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Então tem esse Herodes, tem o Herodes da semana passada, que nós ouvimos o pastor Cristiano dizer que morreu comido por vermes, e nós vemos esse Herodes o tetrarca, que havia sido criado com Manaém. Então, para a gente entender toda essa salada de Herodes, né, na história, é importante só para a gente se situar um pouquinho. O primeiro Herodes, Herodes o Grande,
que ele começou a governar um pouco antes de Cristo nascer de Maria. Ele ficou conhecido como um grande governante na região ali da Judéia. Depois dele, o sonho dele era dividir o seu domínio entre os seus 4 filhos. Então, a região foi fracionada para que 4 filhos seus pudessem reinar. Por conta disso que a gente ouve que Manaém foi criado com Herodes, o tetrarca. Porque se a monarquia, né, o monarca é um único governante, nesse sistema, a tetrarquia era um território dividido em 4 partes. E esse tetrarca, aqui esse Herodes, o tetrarca, era Herodes Antipas, o mesmo que mandou decapitar João Batista. Então, a gente percebe que existia uma relação meio tensa com esses Herodes. Mesmo não tendo sofrido o mesmo juízo que Herodes sofreu, a gente percebe que era algo comum na Roma Antiga que se praticasse o culto ao imperador. Os imperadores eles demandavam da população que eles fossem reverenciados como deuses. Mas a gente percebe que eles não sofreram os juízos que Herodes sofreu. Porque a gente deve se perguntar, por quê? Por que isso aconteceu? Os Herodes, eles vinham de uma dinastia, de uma linhagem, uma etnia dos Edomitas. Era um povo irmão de Israel. Vocês me desculpem esse excesso de informação logo no início, mas é importante a gente pensar, né, todo o pano de fundo que envolve isso. Então, era um povo irmão de Israel. Então, eles tinham conhecimento de que só existia um único Deus. Conheciam a respeito das profecias que foram entregues a Abraão. Sabiam das profecias messiânicas, tanto é que o grande Herodes, aquele que unificou o território, ele foi o responsável pela expansão do templo. O segundo templo, que depois foi usado por muito tempo pelos judeus para adoração, o Herodes o Grande, ele foi responsável pela obra de expansão. Então, tudo sobre isso eles sabiam, tudo sobre a história do judaísmo eles sabiam. Então, quando Deus derramou juízo sobre o Herodes, que nós vimos na semana passada, foi porque não se tratava de alguém que era completamente leigo em relação a todas as verdades que Deus havia revelado ao povo judeu. Mas era alguém que estava aceitando uma adoração que ele entendia que só era tributada, só deveria ser tributada ao Deus verdadeiro. Mas se nós nos deparamos com a história desse Herodes na semana passada, que recebeu a adoração indevida e por conta disso experimentou juízo. Se nós sabemos de Herodes, o tetrarca, que mandou decapitar João Batista, nós recebemos agora no capítulo 3 a informação de que ele foi criado junto com Manaém. E a gente percebe que Manaém, mesmo tendo sido criado nesse meio, mesmo tendo acesso a todas as informações referentes às disputas de poder, a ambição territorial, o luxo de viver próximo à realeza, a gente percebe que uns da família dos Herodes seguiram um caminho de iniquidade. E Manaém está aqui configurando entre os líderes da igreja de Antioquia. Percebam o quanto isso é algo surpreendente, fantástico. Numa mesma casa em que pessoas estavam ali junto com a realeza, pensando como governar sobre toda a nação da área, né, da Judéia naquele momento, Manaém ele estava ali completamente desinteressado desse tipo de coisa e foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor. Então, ainda que por vezes nós vejamos pessoas que são criadas em famílias tementes ao Senhor e escolhem caminhar por decisões tortuosas, nós percebemos que algo diferente também acontece. Ainda que alguém esteja imerso numa história marcada por iniquidade, perversidade, essa mesma pessoa pode ser pinçada pela graça do Senhor e pode ser levada para um caminho de salvação. E foi isso que aconteceu com Manaém.
Faz sentido nós pensarmos sobre isso, porque algumas pessoas podem falar sobre o cristianismo como sendo uma realidade que é tão socialmente construída, que o peso da tradição familiar, da cultura, do local em que as pessoas nascem, pode ser definitivo desse tipo de escolha que a pessoa vai fazer. Bom, é fácil ser cristão, porque, afinal de contas, nós nascemos no Ocidente, nós estamos habituados com a narrativa do cristianismo. Mas o que justificaria, então, uma pessoa que está em meio a uma família completamente hostil no Oriente Médio, em que ela vai ser deserdada, e, por vezes, alguns de seus familiares vão tentar matá-lo por conta dele professar a fé em Jesus Cristo? Nós passamos a entender que a alegação de que o cristianismo ele é socialmente construído, que existe uma pressão cultural para o caminho que a pessoa vai trilhar, isso não é verdade. Não é verdade na vida daqueles que verdadeiramente foram convertidos, naqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Espírito Santo. Existem pessoas que podem caminhar em meios religiosos, podem frequentar um culto como esse, por toda a sua vida sem nunca ter experimentado uma conversão verdadeira. Mas existem pessoas cujas circunstâncias podem arrastá-las e indicar que elas viveriam uma vida completamente divorciada de um ambiente como esses, e essas mesmas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho, de forma a ter toda a sua vida transformada. Manaém, imaginem ele crescendo e ouvindo a forma como Herodes o Grande tinha sido escolhido por Roma para governar sobre todo o povo judeu. A forma como ele cruelmente tratava as pessoas que se opunham a ele. O quanto era fantástico exercer domínio sobre o povo judeu. Afinal de contas, certamente existia um certo ressentimento étnico, porque o povo de Edom, eles seriam como se fosse o irmão preterido. Porque entre Jacó e Edom, Jacó foi o canal da promessa. Edom foi cada vez mais minguando como povo. E Manaém crescendo, ouvindo essas histórias sob a perspectiva edomita. Vendo o quanto era fantástico exercer domínio sobre os judeus, o quanto era fantástico poder ter autoridade sobre toda aquela nação, essa autoridade endossada por Roma. Mas nada disso exerceu fascínio no coração de Manaém. A gente percebe que aqui ele está, entre a liderança da igreja em Antioquia. É importante nós pensarmos sobre isso, porque, por vezes, a gente ouve discursos de jovens que dizem que é mais fácil você seguir o evangelho, você caminhar no cristianismo, quando você já está mais velho, afinal de contas, você está afastado das paixões da juventude. Afinal de contas, quando a gente está afastado de tudo aquilo que a juventude tem a nos oferecer, é muito mais fácil nós nos mantermos fiéis no cristianismo. Das pressões sociais por estar incluídos em ambientes que nós gostaríamos de estar incluídos. Da pressão por viver uma vida que não guarde compromissos com a castidade. Uma vida de pureza sexual. Então é muito mais fácil viver o evangelho quando você está ficando mais velho, quando você está com a sua família estruturada. Mas existem pessoas que, pelo contrário, dizem que é mais fácil você seguir o evangelho quando você aprende isso desde jovem. Afinal de contas, quando você vai ficando com a idade mais avançada, você já tem muitas barreiras estruturadas no seu coração, convicções cristalizadas ao longo de anos. E por conta disso, você precisa vencer muitas barreiras internas para que você consiga viver fielmente o cristianismo. Afinal de contas, é muito desafiador vencer
alguns preconceitos que eu já arrasto há muito tempo no meu coração. Existem aqueles que acreditam que é mais fácil viver o cristianismo para aqueles que têm uma formação acadêmica mais modesta, porque, afinal de contas, quem tem uma formação acadêmica muito elaborada tem uma capacidade maior de questionar, de querer entender o porquê de todas as coisas. Outros acreditam que é mais fácil para aqueles que são economicamente mais vulneráveis. Afinal de contas, as pessoas precisam de algo a que se agarrar, precisam de uma esperança. Precisam de algo que possa lhes fazer acreditar em algo melhor que vai estar por vir, em uma realidade que seja diferente da realidade difícil na qual elas estão imersas. Mas quando a gente olha para o exemplo de Manaém, a gente percebe que ele era alguém que estava habitando no meio das pessoas mais poderosas do seu tempo. Teve a formação certamente privilegiada. E não só ele, a gente olha para outros episódios, para outros eventos. A gente olha, por exemplo, para Moisés, que foi criado dentro do palácio de Faraó, no Egito. Então, se a gente olhar para o exemplo de todos esses homens que estão registrados nas Sagradas Escrituras, nós passamos a entender que trata-se de uma desculpa um tanto quanto ineficaz, entender que o cristianismo ele está confinado em determinados estratos da sociedade, sejam eles definidos por ordem econômica, acadêmica, social, ambiente cultural, histórico-familiar. A mensagem do cristianismo, ela é transcultural e ela é atemporal. O nosso Deus é o Deus da eternidade, ele tem o tempo em suas mãos. Seria um tanto quanto ingênuo imaginar que esse mesmo Deus que trouxe todas as coisas à existência, ele ficasse com uma mensagem que se tornasse obsoleta e só fizesse sentido em um determinado momento da história e um determinado lugar do mundo. Manaém estar configurando como um dos líderes da igreja de Antioquia é um deboche para os poderes do nosso tempo. É como se Deus estivesse falando, olha só, eu tirei alguém que estava no meio da estrutura de poder e trouxe para poder representar parte da liderança da minha igreja. Pensar sobre isso é importante porque nós somos muito hábeis em elaborar argumentos para que nós não nos submetamos à vontade do Senhor, para que nós não sejamos obedientes àquilo que Deus tem a nos falar. Há algum tempo eu estava conversando com um irmão querido em Cristo e nós falávamos sobre o quanto, por vezes, o tempo de caminhada dentro da igreja e a familiaridade com as Sagradas Escrituras, se elas não forem acompanhados, se esses fatores não forem acompanhados pela graça do Espírito Santo, nós conseguimos transformar até isso, em ferramentas para a prática da iniquidade. Porque nós podemos usar as Sagradas Escrituras para poder endossar decisões ímpias que nós queremos tomar. Podemos transformar a agenda da igreja em argumento para não fazermos aquilo que é a vontade do Senhor. Usando a igreja do Senhor como argumento para não sermos obedientes ao Senhor da igreja. Olhar para Manaém deve nos conduzir à certeza de que o espírito que tocou Manaém dentro da casa dos Herodes, alguém que foi criado junto com os Herodes, é o mesmo espírito que continua atuando hoje. Então, nós olharmos para esse homem configurando ali entre aquelas pessoas que compunham a liderança da igreja de Antioquia, deve nos levar a refletir que a palavra do Senhor e o Espírito que confere eficácia a ela continua atuando em nossos dias.
Quando nós comunicamos a mensagem do Evangelho, nós precisamos entender que isso continua sendo verdade quando nós comunicamos a outras pessoas. Quando nós tomamos as decisões que tomamos, elaborando argumentos para obedecer ou desobedecer à vontade do Senhor, é importante que nós entendamos que é esse mesmo Espírito que continua falando aos nossos corações. É fantástico porque aqueles homens, eles estavam ali reunidos porque tratava-se de um momento muito singular na vida da igreja. Se antes o centro da religiosidade, o centro de contato com o Deus vivo era Jerusalém, o templo, tudo agora estava mudando de configuração. O centro não era mais uma cidade, não era mais o templo, mas o centro era uma mensagem. A mensagem de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então, como se relacionar com isso? Hoje a gente olha para as Sagradas Escrituras e é o tipo de preocupação que não costuma tirar muito o nosso sono, mas era tudo muito novo naqueles dias. As pessoas estavam habituadas com a rotina do templo, de ir para a igreja, de ir para o templo, oferecer seus sacrifícios, para a igreja daquele tempo, ir para o templo, oferecer o sacrifício, participar das festas rituais. Mas o que fazer agora quando o centro deixou de ser um templo, deixou de ser um local físico? As ordenanças, os rituais, as cerimônias, elas perderam, elas se empalideceram na história porque elas eram simplesmente sombra daquilo que haveria de vir. Elas simplesmente apontavam para Jesus Cristo. Então, tudo aquilo havia perdido sentido. O que fazer, então, naquele momento? Então, a igreja estava ali reunida. E eles estavam fazendo aquilo que prioritariamente nós fomos chamados a fazer. Eles estavam ali adorando ao Senhor. Eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Um fariseu, naquela época, ele jejuava pelo menos 2 vezes na semana, às terças e quintas. Então, ali, aqueles irmãos estavam adorando o Senhor, jejuando. E nesse momento em que eles estão fazendo isso, o Senhor, através do seu Santo Espírito, lhes dá uma direção. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Eles estavam ali prioritariamente para adorar ao Senhor. Um professor meu de seminário, ele, na verdade, foi reitor do seminário onde eu estudava, o pastor João Cardoso. Ele hoje atua na região de Andalucia, na Espanha. Ele, quando chegou lá para poder apoiar um trabalho que já existe, através do ministério do pastor Guilherme Blois, ele chegou com esse ritmo da gente aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou lá pensando em como estruturar a escola bíblica e treinamento de obreiros, porque lá era uma necessidade da igreja daquela localidade. Chegou com a agenda, querendo marcar reunião. Aí o pastor Guilherme falou algo para ele que ele disse que impactou profundamente a vida dele, e depois eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. O pastor Guilherme disse para ele: rapaz, você está num outro país, numa outra cidade, com a sua família. A primeira coisa que você vai fazer vai ser acomodar a sua família e certificar que eles estejam bem. A segunda coisa, a gente vai orar para entender aquilo que Deus quer fazer através do seu ministério aqui. O nosso trabalho é orar e adorar ao Senhor nesse momento, para que a gente não atrapalhe aquilo que Deus tem a fazer através da sua vida. E ele falou que ficou muito maravilhado com isso, porque ele já tinha toda uma agenda montada na sua cabeça, só que na sua agenda não tinha como prioridade separar tempo para adorar e orar ao Senhor, para entender de que forma de fazer o trabalho naquele lugar. Parece algo óbvio, mas por vezes o óbvio precisa ser lembrado, precisa ser dito. E era isso que esses irmãos estavam fazendo. A palavra que é traduzida para a gente como eles estavam ali adorando ao Senhor é a mesma palavra que era usada pelo ofício desempenhado pelos sacerdotes quando iam para o templo. Estavam adorando ao Senhor. Estavam adorando e jejuando ao Senhor. É uma prática que, por vezes, é um tanto quanto desconsiderada nos nossos dias. Algumas pessoas entendem, dentro de algumas tradições, entendem que o jejum ele já cumpriu o seu papel e a igreja não precisa mais fazer isso.
Só que é estranho, porque quando a gente olha Jesus Cristo falando no Sermão do Monte, ele diz, vós, porém, quando jejuardes, ou seja, Jesus Cristo, ele não entendia que era algo que talvez as pessoas fizessem, mas ele passa a orientação de como fazer. Ou seja, o nosso Senhor entendia que haveria dias em que a sua igreja iria buscá-lo em jejum. Nós, olhando para a história da igreja, nós percebemos que o jejum, por vezes, era praticado em determinados episódios da vida da igreja e em determinadas circunstâncias. Por vezes, em momentos de calamidade, em momentos de sofrimento, de dor, clamando pelo socorro do Senhor. Em momentos em que a igreja se arrependia, os cristãos, o povo do Senhor se arrependia de seus pecados e jejuava pedindo misericórdia. Por vezes, jejuando, buscando simplesmente a comunhão com Deus, mais comunhão, estar com o coração mais receptivo, mais sensível à voz do Senhor. Seja por que motivo for, nós percebemos que a prática do jejum, ela não, em nenhum episódio nas Sagradas Escrituras, elas nos apontam como tendo sido abolidas. E provavelmente esses irmãos que estavam aqui, eles tinham um objetivo, um propósito para estarem ali adorando e jejuando naquele momento. Buscando a vontade do Senhor, buscando entender de que forma eles poderiam servir ao Senhor através da igreja. E é nesse momento que Deus fala com eles. Só que quando a gente fala de adoração, pode se tornar algo também bastante subjetivo, porque existem perspectivas diferentes acerca do que seja a adoração. Existem pessoas que entendem que relacionar-se com Deus pode ser algo muito diferente daquilo que significa para mim e para você. Existem pessoas, por exemplo, que lideram outras pessoas colocando na boca de Deus aquilo que Deus nunca falou e exigindo de pessoas aquilo que Deus jamais exigiu. Quando nós olhamos para o encontro de Jesus Cristo com a mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, Jesus Cristo disse para ela, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a adoração, ela pressupõe conhecimento. É necessário que nós conheçamos o Deus a quem nós adoramos. Então, quero dar uma notícia triste para você que diz que não tem muita paciência para ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Deus com o qual nós nos relacionamos. Nós precisamos ler as Sagradas Escrituras. É nós pararmos para pensar que Deus, ele se revelou através de um livro. Ele usou homens ao longo de anos, ao longo de séculos, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele inspirou homens de forma especial, de tal maneira que, ainda que esses homens tenham sido colocados em diferentes momentos da história, em diferentes idiomas, falando em hebraico, aramaico ou grego, esse livro ele tem uma unidade temática que vai de Gênesis a Apocalipse. Então, nós entendemos que esse livro seria impossível ele ter vários autores. O autor último desse livro é o próprio Senhor. E nós nos levantamos e olhamos para ele e dizemos, bom, eu não estou muito afim de ler a Bíblia hoje. Para que nós o adoremos, é necessário que nós o conheçamos. Para que nós adoremos ao Senhor com fidelidade, é necessário que nós conheçamos o nosso Senhor. É necessário que nós conheçamos o nosso Deus. Então, aqueles homens estavam ali prestando culto, estavam ali adorando, mas aquela adoração fazia sentido, porque eles sabiam o Deus com quem eles se relacionavam. E nós precisamos responder essa pergunta. Nós sabemos o Deus com quem nós nos relacionamos? Aqueles homens, eles estavam se dirigindo a Deus, entendendo
a quem eles estavam se dirigindo e que tipo de expectativa eles poderiam cultivar em relação a eles. Que tipo de expectativa eles poderiam nutrir em relação a ele. Quando nós olhamos em nossos dias pessoas que entendem que podem impor a Deus a sua vontade, dizer, eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito que o Senhor não me faça prosperar, eu não aceito tal coisa. Essa pessoa perdeu de perspectiva que ela é alguém confinado no tempo, que não consegue garantir nem o seu próprio batimento cardíaco. E está se dirigindo ao Senhor dos Senhores, aquele que instituiu as estrelas, que fez com que cada planeta girasse em sua órbita, e você está dando ordens para ele. Então nós pensamos isso a partir de coisas boas que nós queremos, só que é importante que nós também o conheçamos por conta do dia mau. Olhar para Deus e entender que Ele é tão poderoso que Ele pode conferir sentido à nossa dor é algo que só se torna possível quando nós conhecemos o Deus com o qual nós nos relacionamos. Porque não se trata tão somente de ter desejos e sonhos frustrados. Quando nós caminhamos por essa terra, nós, vez ou outra, vamos nos deparar com circunstâncias, com situações que nós jamais gostaríamos de experimentar. Hoje, pouco antes de vir para o culto, eu estava no cemitério, no sepultamento do avô da Fabiana Etcharts, nossa irmã querida. O avô da Fabiana faleceu com 101 anos. Viveu uma vida bastante longeva. Só que o avô da Fabiana, ela me disse que ele foi meio pai, meio avô, porque ela perdeu o próprio pai quando ela tinha 12 ou 13 anos. Então, por mais que ele tenha se despedido aos 101 anos de idade, se nós perguntássemos para a Fabiana, para a mãe dela, se elas gostariam que ele permanecesse aqui mais tempo, certamente elas diriam que sim, mesmo ele tendo permanecido 101 anos. Nós vivemos num mundo em que nós, uma hora ou outra, nós tropeçaremos na finitude. Tropeçaremos no fato de que nós não somos eternos. Tropeçaremos no fato de que as pessoas que nós não amamos, assim como as que nós amamos, também não são eternas. Então, os ressentimentos que nós cultivamos, vai chegar um tempo em que eles perderão completamente o sentido, porque essas pessoas não estarão mais aqui nesse mundo. E as pessoas que nós amamos de forma visceral, nós não podemos também garantir a existência delas. Nós não sabemos quantos dias o Senhor conferiu a elas. Então, para que nós possamos adorar ao Senhor no dia bom e no dia mau, é importante que nós o conheçamos. É importante que nós aprendamos a não duvidar do amor daquele que entregou seu próprio filho para que pudesse morrer na cruz em nosso lugar. E aqueles homens estavam lá adorando ao Senhor e ainda que eles estivessem vivendo um momento bastante difícil da história da igreja, afinal de contas eles tinham experimentado a perseguição lá em Jerusalém, muitos dos irmãos que ali estavam tinham fugido dessa perseguição. Eles entendiam que fazia sentido servir a esse Deus. E por isso, eles se colocam diante dele em oração e Deus diz a eles o que eles deveriam fazer. Separem para mim Barnabé e Saulo. E assim foi feito. Esses homens partiram para poder continuar anunciando essa mesma mensagem. E se, porventura, nós olhamos para esse texto e percebemos extrema dependência por parte desses homens em ouvir a voz de Deus, nós entendemos também que existia senso de responsabilidade na forma em que eles atendem à voz de Deus. Quando a gente olha para a primeira viagem missionária, o roteiro que eles seguem, a gente percebe que eles vão para Chipre. E quem está caminhando com a gente aqui em Atos sabe que Chipre era a terra de Barnabé. Então existia uma estratégia para anunciar o evangelho. O que eles faziam? Primeiramente eles iam para as sinagogas, porque se eles estão anunciando o Messias prometido, faz sentido que eles anunciam o Messias prometido para aqueles que já conhecem as profecias acerca desse Messias. Então eles iriam primeiro para as sinagogas para poder anunciar aos judeus.
Só que eles não escolhem qualquer sinagoga, eles escolhem as sinagogas na cidade de onde Barnabé partiu. Barnabé conhecia aquelas sinagogas, conhecia muitas pessoas que estavam ali, conhecia mesmo os gentios que frequentavam as sinagogas, que gostariam de estar lá perto das sinagogas, que eram simpáticos à fé dos judeus. Então, eles escolhem um alvo estratégico. E lá eles passam a anunciar o evangelho. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que nós não podemos nos relacionar com a vontade do Senhor, com a obra do Senhor, com negligência. Nós precisamos, sim, despender planejamento, responsabilidade. Nós devemos, sim, fazer a nossa parte no que diz respeito àquilo que nos compete. Então, dessa forma, esses homens fizeram. E ainda que anunciar para aqueles que eram judeus pareça ser um caminho que é mais racional, isso não é garantia de trânsito favorável todo o tempo. Porque eles começam a anunciar o evangelho e eles se deparam com um homem chamado Bar-Jesus. E a descrição desse homem é judeu, falso profeta, e praticava artes mágicas. Ou seja, era alguém que era judeu, mas fazia tudo aquilo que a lei condenava. E esse homem ele passa a se empenhar em fazer com que o procônsul Sérgio Paulo não atentasse para a mensagem que estava sendo anunciada a ele. E a figura de Sérgio Paulo é uma figura interessante, porque existem escritos descobertos em 1877 que colocam um personagem na história chamado Paulo como sendo responsável, como sendo uma autoridade na ilha de Chipre. Existem escritos também em Roma, datados da primeira metade do século I, que mostram Sérgio Paulo como sendo procônsul naquela região. É fantástico quando a gente olha para a história e percebe que ela encontra pessoas onde a Bíblia dizia que essas pessoas estavam. Esses pontos de convergência entre aquilo que a história, que a arqueologia mostra e aquilo que a Bíblia nos conta. E esse homem estava muito interessado em ouvir aquilo que Barnabé e Saulo tinham a dizer. Só que começa a surgir uma espécie de fogo amigo. O judeu da história começa a tentar afastar Sérgio Paulo da mensagem. E se, por um lado, nós percebemos que existia autoridade apostólica para realizar curas e milagres, nós percebemos também a autoridade apostólica para poder infligir juízo. Porque aquele homem, ele estava sendo motivado tão somente por interesse, por ganância. Afinal de contas, Sérgio Paulo era alguém importante naquela sociedade. A ideia de estar próximo a ele, usufruindo dos benefícios financeiros, da importância social, isso falava mais alto ao coração de Bar-Jesus do que manter a fidelidade ao Deus único. E de forma muito semelhante àquilo que Pedro fez no capítulo 8 de Atos, como nós já estudamos, quando ele repreende Simão, o mago, Saulo agora ele repreende Bar-Jesus. E ele vê essa oposição ao avanço do evangelho como sendo um homem marionetado pelo próprio diabo. Trata-se de uma fala extremamente dura, partindo de Saulo, mas, ao mesmo tempo, existe um pano de fundo de misericórdia. Afinal de contas, ele não é fulminado, assim como aconteceu com Ananias e Safira. Saulo fala que ele vai ficar em escuridão, ficará cego, sem ver a luz do sol por um tempo. Ou seja, para um coração minimamente penitente, aquele homem teve tempo para se arrepender. Nem sempre é assim. Existem pessoas que persistem em caminhar em iniquidade, sem demonstrar arrependimento, e por vezes suas vidas são ceifadas de forma repentina. Mas aquele homem ele foi privilegiado em experimentar o poder de Deus e permanecer em vida para que ele pudesse se arrepender.
Saulo fez com que aquele homem ficasse cego para que Sérgio Paulo pudesse ver. O impacto imediato foi que Sérgio Paulo ficou maravilhado com aquilo que aconteceu diante dos seus olhos. Se por um lado, Bar Jesus o seduzia a partir dos seus feitiços, dos seus encantos, ele viu toda aquela sedução ser esfacelada debaixo da poderosa mão do Senhor dos Senhores. E Bar Jesus precisar ficar correndo atrás de alguém que pudesse o guiar por conta da sua cegueira. Nesse episódio, a partir desse episódio, Saulo, ele passa a ser reconhecido por todo o restante das Sagradas Escrituras, não mais como Saulo, o desejado, Saulo, o que foi alvo de orações. Esse é o significado de Saulo, seu nome. Deus não se apresentou através de um anjo ou através de algum personagem mudando o nome de Saulo. Ao que nos parece, ele deliberadamente mudou o seu nome para que pudesse melhor se comunicar com o mundo gentio. O seu nome passa a ser Paulo, que a tradução é Paulo, o pequeno, a tradução do nome romano. Pequeno, humilde, essas são as traduções possíveis para o nome Paulo, significado, melhor dizendo, para o nome Paulo. Talvez por isso ele brinque em uma das suas epístolas, na 1 Coríntios, quando ele diz que sou eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Escolheu se fazer pequeno, para que o nome de Cristo fosse feito grande. Escolheu ser identificado entre os gentios, entre os romanos, a partir de um nome que lhes fosse mais familiar do que Saulo, da sua origem judaica. Quando nós olhamos para esse episódio, nós entendemos que Paulo, aquele que optou por ser conhecido como Paulo, o pequeno, o mesmo Espírito que o havia comissionado juntamente com Barnabé, deu a ele autoridade para que ele pudesse operar milagres, mas também juízo em seu nome. Hoje nós não temos mais a autoridade apostólica daquele tempo, mas existe um princípio aqui estabelecido que é importante nós acolhermos no nosso coração. Quando nós anunciamos o Evangelho, não é incomum que nós nos deparemos com resistência, com pessoas que tentam perverter a mensagem do Evangelho. Normalmente nós temos uma tendência à relutância e somos muito benevolentes, tentando convencer algumas pessoas do óbvio. Só que o princípio aqui estabelecido é que existem pessoas que verdadeiramente se apresentarão como oposição ao avanço da mensagem da cruz. Nós não temos o discernimento nem a autoridade para andarmos por aí chamando pessoas de filhos do diabo. Esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é anunciar o Evangelho. Mas é importante que nós estejamos prontos a entender que existe um limite para que nós toleremos aquilo que é uma afronta contra o Evangelho. Existirão pessoas que, infelizmente, nós não poderemos gastar energia e tempo falando da mensagem do Evangelho, porque essas pessoas deliberadamente preferem permanecer na impiedade. É importante que nós consideremos isso, porque no ímpeto de tentarmos alcançar todas as pessoas, no ímpeto de fazermos com que a misericórdia do Senhor seja conhecida por todos, nós devemos nos policiar para que nós não sejamos benevolentes com a iniquidade, com o pecado.
Infelizmente existem pessoas que, ainda que conheçam a palavra do Senhor, assim como o Bar Jesus conheciam, ainda que tenham acesso às promessas do Senhor, assim como os Herodes conheciam, existirão pessoas que, de forma rebelde, tenderão a permanecer desobediente à voz de Cristo. Então, por mais triste que seja, para essas pessoas, por vezes, o juízo é a melhor expressão do cuidado de Deus por elas. Em Coríntios, Paulo fala sobre entregar pessoas a Satanás para que tenham a sua carne afligida, para que elas pudessem ser salvas. Quando nós falamos da mensagem do Evangelho, é importante nós entendermos que verdadeiramente trata-se de uma mensagem de vida ou morte. Eu creio que talvez o que nos falte em nossos dias é atribuirmos o grau de seriedade que verdadeiramente se encerra nas Sagradas Escrituras. Separe um minuto para pensar que submeter-se a essa palavra significa submeter-se ou não submeter-se. Significa definir qual será o seu destino eterno. Não é simplesmente escolher a igreja que nós vamos congregar. Não é simplesmente escolher a vizinhança onde nós vamos morar. Mas significa onde nós passaremos toda a eternidade. Eu creio que pensar a partir dessas categorias imprimirão no nosso coração um senso de urgência no que diz respeito a anunciar o Evangelho para outras pessoas. E, simultaneamente, vai afastar de nós uma certa letargia e preguiça no que diz respeito a viver uma vida de maior santidade e de compromisso com a palavra. Olhar para a vida desses irmãos que dedicavam tempo à adoração, mas uma adoração que tinha implicações práticas para a missão, deve fazer com que o nosso coração seja motivado, seja inclinado a fazer as mesmas coisas. É importante que a gente aprenda a se agarrar àquilo que verdadeiramente importa, para que a gente não gaste tempo debatendo minúcias ou se aborrecendo com coisas que pouco acrescentam ao reino. Que eu e você possamos ter o mesmo grau de submissão daqueles homens que, em adoração, procuraram a presença do Senhor para entender de que forma poderiam ser úteis no seu tempo. Eles entenderam que a forma deles serem úteis no seu tempo era se dirigirem a Chipre e lá começarem a anunciar o Evangelho. Eu tenho certeza que Deus, Ele também tem uma forma de nos fazer útil no lugar onde nós moramos, no lugar onde nós trabalhamos, com as pessoas com as quais nos relacionamos, na família onde nós estamos inseridos. Então, que a nossa vida de adoração possa redundar em missão no tempo que se chama hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te suplicamos, Deus, que a Tua palavra possa tocar os nossos corações, Deus, e que nós sejamos levados, Deus, a entender o grau de urgência do Evangelho. Deus, homens e mulheres, Senhor, dedicaram literalmente as suas vidas, Senhor, para fazer essa mensagem conhecida. Homens e mulheres testemunharam do Senhor, testemunharam acerca do Teu nome, testemunharam, Deus, acerca da salvação em Cristo, mesmo sabendo que isso implicaria na morte de familiares, na sua própria morte. Deus, nós te imploramos, Deus, que nós possamos enxergar, Deus, com o mesmo grau de seriedade, Deus, que esses homens e mulheres têm enxergado.
Deus, que a gente, no conforto de estarmos numa igreja no Ocidente, no país em que nós vivemos, na cidade em que nós vivemos, isso não venha nos tornar letárgicos, Deus, no que diz respeito à atuação no Evangelho, ao temor do Teu nome, à fidelidade ao Senhor a quem servimos. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, Deus. Amém, Senhor. Amém.